Você já sentiu que você recebeu Jesus na sua vida e isso te mudou completamente? Você se sente como se fosse uma nova criatura, mas chega na hora de falar do evangelho, daquela travada, aquele branco. A hora que você chega na igreja, que você vai servir na igreja, parece que está faltando alguma coisa. Tipo, você já tem a vida nova, mas ainda falta você viver essa vida completamente. Se você já se sentiu assim, fica comigo, porque no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que Deus, ele não apenas te salvou para te deixar aí do lado jogado, mas ele te salvou com um propósito. Deus, ele preparou algo a mais, e esse algo a mais, ele começa com uma promessa de 800 anos. E essa promessa, ela se cumpriu em um único dia. Então, se você quer entender mais sobre isso, vem comigo porque esse vídeo é para você. Olá, tudo bem? O meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk. Aqui nesse canal a gente estuda a palavra de Deus de uma forma simples, rápida, prática e objetiva para a sua vida. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E se você já está acompanhando essa série sobre a Santíssima Trindade, você sabe que a gente está numa verdadeira jornada. E na semana passada a gente viu a regeneração, o Espírito Santo que faz nascer do alto, que transforma a natureza, que dá uma vida nova. E eu terminei dizendo que o Espírito Santo, ele não para por aí. Ele te transforma e ele não te abandona. E hoje nós vamos avançar. Porque o mesmo Espírito Santo que te deu a vida nova, ele também te dá poder, ele te dá ferramentas para você poder viver a sua missão aqui na Terra. E a gente vai aprender isso a partir de 3 palavras. Quais palavras são essas, Renato? Calma, as palavras são essas: promessa, poder e propósito. Fala aí, promessa, poder e propósito. Então, se esse conteúdo te ajudar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque isso faz toda a diferença pra gente. Então vamos começar o nosso primeiro tópico. Eu gostaria que você abrisse comigo aí em Joel, no capítulo 2. Aqui nesse texto, nesse capítulo, nós vamos ver aqui uma passagem que está mais ou menos a 800 anos antes de Cristo. O povo de Judá está num cenário bem crítico lá onde eles estão. Eles estão passando pela praga de gafanhotos, que devastou a plantação de todo mundo. Eles estão passando por uma seca terrível. O povo está clamando por misericórdia. E é justamente nesse contexto que a gente se depara com Deus fazendo uma promessa para o povo dele. Só que essa promessa vai muito além da restauração que eles estavam pedindo naquele momento. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 diz assim: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito." Eu não sei se você consegue entender, mas presta atenção no que Deus está dizendo aqui. Até aquele momento, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele agia de modo pontual. Ele agia sobre uma pessoa específica, numa tarefa específica. A gente consegue ver que Gideão, ele recebeu o Espírito do Senhor para ser um líder na batalha. Davi, ele recebeu o Espírito quando ele foi ungido rei. Miqueias, ele recebeu o poder para profetizar. Era temporário, era restrito. E o que a gente entende sobre isso? A gente entende que não era para todo mundo, era para algumas pessoas em algumas situações. E agora Deus, ele está dizendo: eu vou derramar sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os servos e sobre as servas. Então nós entendemos que não existe uma distinção de idade, uma distinção de gênero, de posição social. A expressão é para toda a carne. E no hebraico, essa palavra está apontando para uma totalidade da humanidade. Só que a gente precisa entender que não é um universalismo irrestrito, porque Joel, ele vai dizer aqui mais para frente, no versículo 32, que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. Então isso significa que não é uma inclusão universal, mas na verdade é uma inclusão pela fé. Quem crê recebe o Espírito Santo. E olha só que interessante, essa promessa ela ficou 800 anos esperando para ser cumprida. 800 anos, você consegue pensar nisso? E como a gente já viu desde o começo dessa série, o Pai, ele planeja, o Filho executa e o Espírito Santo, ele aplica. E aqui nesse momento da história nós estamos vendo o Pai preparando o maior derramamento da história. Então nós vemos aqui em Joel que uma promessa foi feita, e aí chegou o grande dia, e o que aconteceu naquele dia mudou a história da humanidade.
E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em Atos no capítulo 2. Nós estamos agora dando um salto temporal. Nós estamos aqui em Jerusalém. Provavelmente nós estávamos num cenáculo. E lá nesse cenáculo tinha 120 pessoas reunidas. Jesus já tinha ressuscitado. Ele apareceu por 40 dias para aquelas pessoas e depois ele subiu ao céu. Mas antes de subir ao céu, ele deu uma ordem muito clara. O que ele disse? Ele falou assim: fique aqui em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. E o que os discípulos de Jesus fizeram? Eles fizeram exatamente o que Jesus falou. Eles ficaram lá esperando. E depois de 10 dias esperando, aconteceu o que está escrito lá no versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha só que interessante, vento, fogo, língua. Não era um show pirotécnico. A promessa que estava escrito lá em Joel 2 estava se cumprindo naquele exato momento. A igreja foi revelada ali naquele exato momento que está aqui gravado, em Atos no capítulo 2. E olha só que interessante a palavra que Jesus ele vai usar aqui. Jesus ele usou a expressão revestidos de poder, que significa no grego literalmente você se vestir de uma armadura. E esse poder ele não é apenas para você resistir à tentação, mas na verdade é ousadia para você proclamar, é autoridade para operar, é sabedoria para edificar. E olha só o que acontece logo após que o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas, que elas são revestidas. A Bíblia diz que Pedro ele se levanta, aquele mesmo Pedro que tinha negado algumas semanas atrás Jesus 3 vezes. Ele se levanta e ele começa a pregar o evangelho. E lá no final da pregação, que está escrito em Atos no capítulo 2, no versículo 38 e 39, ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Você percebe o que Pedro está dizendo aqui? Pedro não está dizendo que aquilo que estava acontecendo, aquele milagre do batismo do Espírito Santo, aquilo não estava acontecendo apenas para aquele momento, para aquelas pessoas, para aquele povo que estava reunido ali no cenáculo. Ele diz que é para todos aqueles que estão longe. Então essa promessa ela não ficou ali presa no primeiro século, ela é para todo crente em toda a época que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, porque o vídeo anterior a gente viu que o Espírito Santo ele é o regenerador. O Espírito Santo é aquele que nos dá a nova vida. E agora nós estamos entendendo que o Espírito Santo ele também é aquele que nos capacita, é aquele que nos reveste do poder. E essas duas coisas são obras distintas do Espírito Santo. Uma está mudando você na sua natureza e a outra está te equipando para a guerra, para a missão. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, Renato, mas esse poder vem como? É tudo a mesma coisa? Todo mundo recebe a mesma função? É claro que não, meu irmão e minha irmã. E é aqui que entra a beleza dos dons do Espírito, que é o nosso terceiro ponto. Eu gostaria que você abrisse comigo aqui agora em 1 Coríntios, no capítulo 12. Paulo ele está escrevendo para uma igreja que estava cheia de dons, mas também estava cheia de confusão. Alguns ali naquela igreja, eles achavam que os dons deles eram o que faziam eles mais importantes do que os outros. Tinha uma competição acontecendo, tinha uma vaidade espiritual. E Paulo ele corrige isso com uma frase que é categórica. Olha só o que está escrito aqui, no verso 4 a 7. Ele diz assim: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for o quê? Para o que for útil. Olha só que interessante, a Trindade inteira está trabalhando aqui.
O Espírito Santo ele está distribuindo os dons, o Filho está dirigindo os ministérios e o Pai ele está operando o resultado. Então nós estamos vendo aqui um exemplo de diversidade de dons e a gente entende que isso não é uma bagunça, mas na verdade é uma organização divina. E a frase-chave desse texto que a gente acabou de ler aqui agora está bem no finalzinho, está dizendo assim, para o que for útil. Então a gente entende que os dons eles são graças que nós recebemos espiritualmente. Não é um troféu para você se achar bonitão, não é uma medalha para você se achar a rainha da cocada preta, mas na verdade são ferramentas para serviço. E o Espírito Santo ele reparte conforme ele quer, cada um conforme ele quer. E em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 11, a gente vai ver que isso é feito soberanamente pelo Espírito Santo. E aqui a gente percebe dois perigos que o texto vai apontar para mim e para você. Quais são eles? O primeiro é a soberba, é você transformar esse dom em um motivo para a sua própria vaidade. É você transformar esse dom, você pensar que você é mais especial do que os outros só porque você recebeu ele. E em segundo lugar é a negligência, é você enterrar o seu dom, é você não usar ele, é você deixar ele guardado por causa do seu medo ou por causa de preguiça. A parábola dos 10 talentos em Mateus, no capítulo 25, ela fala exatamente sobre isso. E eu quero fechar esse ponto aqui com você, lembrando uma coisa que é muito importante, que a gente já viu nos episódios anteriores. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Lá no episódio 9 a gente viu os frutos como sendo um sinal da regeneração. E aqui ele aparece novamente, mas ele aparece acompanhando os dons. Sabe por quê? Porque o dom sem fruto é barulho, é bagunça, é desorganização dentro da sua igreja. E fruto sem dom é uma vida que não serve para nada. Então a plenitude do Espírito Santo na sua vida envolve as duas coisas sem exceção. É o caráter e o serviço. Tudo que você faz, tudo que você expressa, tudo aponta para Cristo. Porque o que nós sabemos até agora, primeiro, Deus ele planejou o derramamento do Espírito Santo. E como que ele fez isso? Ele fez isso com 800 anos de antecedência. E Joel, ele registrou isso, ele registrou essa profecia, dizendo que Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, sem distinção de pessoa, sem distinção de sexo ou classe social. Segundo, no Pentecoste, o Espírito Santo desceu como um vento, como fogo, como línguas, e os discípulos foram revestidos do poder. Eles foram revestidos para quê, Renato? Eles foram revestidos para ser testemunhas com ousadia. E Pedro, ele garantiu que essa promessa é para todo aquele que crê, em todas as épocas, sem distinção. E em terceiro lugar, o Espírito Santo ele distribui os dons com uma finalidade. Qual que é a finalidade, meu povo? A finalidade é a edificação e glorificação de Cristo. O Espírito Santo ele nos deu uma vida nova e ele também está nos dando poder, autoridade, ferramenta para viver essa vida nova que nós recebemos em Cristo, com um propósito. Você não foi salvo para ser um membro de banco, para você ficar parado aí dentro da sua igreja. Você foi chamado com um propósito. E no próximo episódio a gente vai ver como o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos na vida do crente. Como é que o Espírito Santo sustenta e dirige a caminhada da igreja de uma forma prática. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu gostaria que você já deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso que eu falei aqui nesse vídeo hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para você acompanhar toda essa nossa série. E eu espero do fundo do coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o nosso vídeo de hoje. Um forte abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, aqui no meu, no seu, no nosso canal Bíblia Talk.